Espero que esteja tudo certo nessa filmagem. A paz do Senhor, queridos, tudo bem com vocês? Eu trouxe uma mensagem para compartilhar aqui no meu canal do YouTube, lá no livro de Salmos, no capítulo 96, dos versículos 1 ao 7. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Amém. O nome da mensagem é Proclamai a salvação do Senhor. Proclamai a salvação do Senhor. Vamos retornar ao antepassado, em que os israelitas eles viviam no Egito, pacificamente, a convite de José, também conhecido por José do Egito, filho de Jacó, também conhecido por Israel. Então, naquele período, naquele tempo e espaço, Faraó, que era rei do Egito, todos os reis do Egito são chamados de Faraó. Faraó teve um sonho, só que ninguém conseguia decifrar, ninguém sabia qual o enigma daquele sonho. E então José estava na prisão e foi designado a fazer a interpretação do sonho de Faraó. E ali ele foi interpretado por Deus que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E com essa interpretação, Faraó designou um cargo para José, dando a ele o cargo de governador do Egito, porque ele estava com a sua interpretação, com a interpretação dada por Deus, livrando o povo da morte por fome. Não livrou só o povo de Israel, mas também livrou a sua família. Então, ele e sua família conviveram pacificamente no Egito. Ele, durante todo o seu reinado, e também a sua seguinte geração. Mas os anos se passaram e outro rei veio a suceder esse faraó. E esse novo rei não tinha conhecimento da história de José. E ele viu que o povo era numeroso, que os hebreus eram numerosos. Então, por temor e medo de perder as guerras com os inimigos, com medo de que os hebreus se unissem a outros povos inimigos para guerrear contra si, ele decidiu, Faraó, baixar um decreto em que os bebês do sexo masculino que nascessem nas famílias dos hebreus, nas famílias hebreias, deveriam ser jogados no rio Nilo, mas os bebês do sexo feminino poderiam deixar vivos. Isso está lá em Êxodo 1:22. Ao baixar esse decreto, naquele tempo havia uma mulher da tribo de Levi, Joquebede, que escondeu seu bebê por 3 meses, não podendo mais esconder porque havia fiscalização ferrenha dos oficiais do Egito. Ela decidiu colocar o seu bebê dentro de um cesto com betume e colocá-la à margem dos rios. Só que, ao colocar à margem do rio, a irmã do bebê ficou observando para ver o que sucederia com o cestinho. E a filha do rei, a filha de Faraó, foi tomar banho com suas
moças, e ela viu o cesto e ouviram o barulho, né, do bebê chorando. Quando as moças trouxeram o cesto até ela logo disse: Este é um dos hebreus. Mas ela se compadeceu do bebê porque ele estava choroso e disse: arrume uma ama de leite para que ele possa ser amamentado. Ela iria pagar o salário para essa pessoa que amamentasse, e quando ele terminou de passar pelo período de amamentação, a sua própria mãe, que estava recebendo para amamentá-lo, levou até o palácio para que a filha de Faraó o criasse, e ela o adotou e deu o nome dele de Moisés, porque das águas o tirei. Então ali nós observamos que Deus deu um livramento de morte a Moisés. Deus salvou Moisés da morte. Por isso, quando eu falo que a mensagem é proclamação da salvação, trago 3 exemplos também de salvação: salva da morte, salva do perigo e salva dos pecados. Outra observação é que ao final da mensagem tem a base bíblica falando o porquê da salvação eterna. E isso acontece até hoje. Nós mães procuramos e criamos estratégias para proteger nossos filhos. Nós estamos ali cuidando e zelando para que nada de mal aconteça com eles. Mas só quem pode livrar verdadeiramente uma pessoa, um ser humano da morte é Deus. Moisés não foi salvo da morte por Deus só nesse momento. Ele, crescendo e sabendo da sua história, sabia que os hebreus ali eram oprimidos e que eram escravizados e recebiam muito pouco pelo seu trabalho, muito pouco para sua sobrevivência. Todos eles ali viviam em condições mínimas de sobrevivência, até porque eles eram açoitados pelos soldados egípcios e controlados por eles. Então eles não tinham como sair daquela situação de escravidão. Então, Moisés presenciou um egípcio açoitando, humilhando e oprimindo a um hebreu. Ele foi, se chegou, olhou de um lado, a Bíblia relata que ele olhou de um lado para o outro e decidiu matar aquele soldado egípcio, porque ele se revoltou com tamanha injustiça, de acordo que, assim que ele matou o soldado egípcio, ele enterrou e achou que ali ficaria escondido. Mas esse fato chegou ao conhecimento do faraó, chegou ao conhecimento do rei. E o rei decidiu que ele deveria ser morto, porque um hebreu, apesar de ele ter sido criado no palácio pela filha do rei, no seu sangue ele era do sangue hebreu. Ele não poderia matar um egípcio. Então ele fugiu para as terras de Midian e lá ficou por 40 anos. Mais uma vez Deus o livrou da morte. Nós temos também o exemplo de que Deus salva do perigo. Esse acontecimento está lá em Mateus 8:24, em que Jesus estava com os seus discípulos no barco. Porém, quando Jesus estava com os seus discípulos no barco, ele estava dormindo e os seus discípulos acordados, e sobreveio uma grande tempestade no mar. Então, as ondas jogavam o barco de um lado para o outro, e os discípulos, vendo aquilo, o barco quase virando, indo de um lado para o outro, se desesperaram e foram acordar Jesus. Quando eles foram acordar Jesus, eles disseram: salva-nos, perecemos. A modo de que pensavam que seriam mortos, de que morreriam naquela tempestade. E Jesus perguntou para eles: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Levantou e acalmou, mandou que os ventos e o mar se acalmassem, e aquela tempestade cessou. Então seus discípulos ficaram admirados com a sua fé, com o seu poder, com a sua autoridade, até mesmo em meio à natureza. E um deles disse assim: quem é este que até aos ventos e o mar dá ordem e eles lhe obedecem? Nós temos também o exemplo de que Deus salva
os seus do pecado. Essa mensagem está lá no livro de Mateus 1, 21. Por quê? Muitas pessoas, elas se tornam cristãs e não conhecem toda a história de Jesus. Nós sabemos que Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo na barriga de Maria. E José, o seu esposo, ainda não havia coabitado com ela, não havia se relacionado com ela intimamente. Então, como ela estava grávida, ele decidiu abandoná-la, mas sem difamá-la. Só que o anjo de Deus disse a ele sobre Jesus: ela dará à luz a um menino e tu porás o nome Jesus, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então já havia essa missão para Jesus, o Filho de Deus. Nós temos um Deus que é trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus disse e deixou explícito que ele era Deus. Ele disse: eu e o Pai somos um, em João 10:30. Então fica fácil de entender. Se o meu Pai é Deus, eu sou filho Deus, Jesus é Deus. Jesus não é só o homem que passou aqui na terra. Jesus é o Filho de Deus. Ele e o Pai são um. Então, quando ele nasceu, ele prosseguiu com a sua missão de dar a vida eterna. Tanto que lá em Efésios 2:5 é dito que Jesus, ele concede a salvação porque Deus, ele, na sua infinita misericórdia, por causa do grande amor que ele nos amou, ele nos deu salvação juntamente com Cristo Jesus, porque nós estávamos mortos em nossos delitos. E através do seu Filho Jesus, ele nos deu vida. Nós sabemos que um dos versículos mais conhecidos do povo cristão é João 3,16, em que é dito, João 3,16, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todos nós que crêssemos fôssemos salvos por ele. Em João 3,17 é dito assim, porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A missão de Jesus foi morrer por nossos pecados. E Jesus, estando aqui na terra, disse: eu sou bom pastor, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem, achará alimento. Então, a importância de a gente se achegar a Jesus. Vamos retomar um pouquinho lá no Jardim do Éden. O que a desobediência causou, né? Tanto que em Hebreus 5:9 é dito que, tendo sido aperfeiçoado, Jesus se tornou autor da salvação para todos os que lhe obedecem. Foi por causa da desobediência que nós somos destituídos da glória, porque somos chamados todos de pecadores, por causa do pecado original, porque Adão e Eva pecaram. Então nós somos todos pecaram e destituídos da glória estão. Mas quando Deus fez o Jardim do Éden, ele disse para Eva e para Adão que eles pudessem comer de todos os frutos. Ali naquele jardim existia um relacionamento. Deus criou os homens para se relacionar com ele, para ter uma amizade. Todos os dias à tarde ele ia até o Jardim do Éden e conversava com Adão e Eva. E eles tinham uma relação de amizade. Deus só deu uma ordem expressa: comam de todos os frutos, só não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Mas Satanás se apoderou de uma serpente e essa serpente se apresentou a Eva para que ela comesse o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Eva disse que não poderia comer. Aí Satanás, astuto do jeito que é, disse: não, você pode comer sim. A única coisa, vocês não morrerão. Ela: não, é porque Deus falou que nós morreremos. Aí o Satanás, usando a serpente: vocês não morrerão não, você pode comer, porque vocês só serão como Deus, vocês terão o conhecimento como Deus tem, a sabedoria de Deus. E Eva se deixou ser influenciada e influenciou Adão a fazer isso. Só que essa desobediência trouxe um grande mal. Por quê? No momento em que Eva e Adão fizeram isso, eles quebraram a aliança que tinham com Deus. E Deus os proibiu de comer dos frutos da árvore da vida. A árvore da vida é o que concede eternidade, é o que dava a eles eternidade de vida. Eles comiam dos frutos e viveriam eternamente. Deus falou: agora vocês estão proibidos de comer da árvore da vida. E colocou querubins no caminho para que eles não chegassem até a árvore. E eles não comiam mais da árvore, porque eles iam viver em pecado em eternidade, porque o fruto causava a eternidade neles. Eles foram proibidos de comê-los. E o que aconteceu? Jesus veio e cumpriu a sua missão. Ele foi para a cruz e redimiu os nossos pecados. Foi o sacrifício perfeito de Deus. Ele morreu pelos nossos pecados na cruz. Ele restaurou a amizade que havia de Deus com os homens. Por isso que lá em Marcos 15:34, relata muito como foi essa trajetória da crucificação. Porque Jesus, ele veio como homem, mas ele, ao apresentar o reino de Deus, ao apresentar a eternidade, ao falar da salvação, ele foi mal visto pelos sacerdotes daquela época, foi mal visto pelos líderes religiosos, porque eles não creram que Jesus era o Filho de Deus. E por não crerem, eles quiseram crucificá-lo. E Jesus foi crucificado, mas antes de ser crucificado, Jesus foi humilhado, ridicularizado, foi escarnecido. Ele foi zombado por Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos mandou colocar em sua cruz: coloque aí, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Porque ele estava debochando de Jesus, porque ele queria dizer, é um rei que os próprios judeus não estavam aceitando Jesus como rei, como filho de Deus, como enviado. Mas nós cristãos reconhecemos Jesus como rei dos judeus. Nós o reconhecemos como nosso rei. Outra coisa que aconteceu, Jesus falou poucas palavras na crucificação, mas em um momento ele disse: eu tenho sede. E um dos que estavam ali pegou uma esponja, molhou no vinagre e levou até a boca de Jesus. Jesus já tinha sido traspassado e do seu lado verteu água e sangue. Eles acharam pouco, fizeram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Mas a aflição foi muito grande naquela cruz, muito grande. Jesus falou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mesmo a aflição grande, mesmo estando como homem, mesmo sentindo dores, ele cumpriu o que Deus Pai tinha designado ao Deus Filho: morrer pela humanidade, ser o sacrifício perfeito para que a humanidade pudesse ter de volta a reconciliação com o Pai. E sua última palavra foi tetelestai, está consumado. Deus fez tudo o que precisava fazer. E antes de dar seu último expiro, os que estavam ali no meio da crucificação disseram: cadê esse Deus? Salva todo mundo, mas não pode salvar a sua própria vida. Continuavam zombando de Jesus na cruz, mais e mais. Outro dizia:
Ué, esse aí que diz que vai destruir o templo e em 3 dias vai reedificar? Como quem diz, é esse aí que vai morrer na cruz e vai acabar numa cruz e nada vai mais poder fazer? Só que Jesus ressuscitou ao 3º dia e Jesus disse, lá em Apocalipse 1,18, estive morto e estou vivo e reino sobre os séculos, pelos séculos e séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Essa passagem é muito forte. Jesus é a autoridade sobre vida e morte de todo ser humano. Nós só podemos recorrer a Ele quanto à nossa vida, a mais ninguém. Jesus é a autoridade. Em João 1,18 ele disse isso, estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Jesus é a autoridade máxima. Por isso a mensagem é essa, que a proclamação da salvação eterna, ela deve ser feita por todos nós, a todas as pessoas. Nós devemos cumprir o ide que Jesus ordenou. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então, vamos terminar a mensagem com esse último versículo, com o versículo 3 do capítulo 96 de Salmos. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. E essa é a mensagem que nós deixamos para essa tarde, que ela possa entrar em nossos corações. E eu peço ao Senhor que Ele toma o teu lugar, Jesus, e reina sobre as nossas vidas. Toma o teu lugar, Jesus, e reina sobre os nossos corações. Toma o teu lugar, Jesus, e reina sobre os nossos planos e nos faça proclamadores da tua palavra. Porque logo o Senhor virá. Eu quero agradecer ao Senhor, porque essa palavra, ela foi recebida em nossos corações. Amém.